Olá, tudo bem? Passando para mais uma conversa nossa da semana e hoje um tema bem interessante, não sei se vocês estão vendo, que eu estou meio monotemática hoje, falando desde manhã sobre o processo da construção de uma vida leve, sobre a possibilidade que nós temos de poder fazer escolhas sobre o jeito com que a gente quer se instalar na realidade, na vida, sobre o processo e a decisão que assim a gente sempre pode ter em decidir ser feliz. Mas o que me motivou mais a ter essa conversa com vocês foi numa consulta hoje que um paciente disse para mim assim: Sandrinha, eu vi teus stories hoje e gostaria de dividir uma reflexão que eu fiz, que é uma coisa que me preocupa. Do jeito que tu colocas nos stories, assim, é como se fosse muito fácil. A gente dá um estalar de dedos e pronto, vai ser feliz, e que quem não consegue fazer esse estalo de dedos vai viver triste, porque simplesmente ser feliz ou ser triste não depende das circunstâncias, não depende de uma vida sofrida, não depende dos traumas que se teve, não depende de uma série de decepções que vivemos ao longo da infância, de pessoas que nos judiaram, pessoas que oneraram a nossa existência com maus tratos, enfim. E essa parte não pode ser ignorada. A gente sofre muito e é injusto a gente dizer que ser feliz é um ato de decisão. A gente não toma conta dessa história, né? A gente não tem como dar conta do passado e o passado nos acompanha. E aí eu fiquei pensando que sim, que eu precisava conversar sobre isso com vocês, porque sim, o passado nos acompanha, as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos traumas, eles ficam marcados em nós como tatuagem, a gente não consegue arrancar isso. O que a gente consegue fazer? É reinterpretar o jeito que a gente lida com os nossos traumas. Toda vez que a gente revisitar uma dor antiga, toda vez que a gente revisitar o passado e as mágoas que a gente sofreu, elas estão ali, a gente não sofre de amnésia. O vivido está guardado ali. O que a gente consegue fazer é direcionar a dor para quem é devida. Se eu tive pais ou familiares que me negligenciaram, que me imputaram dores e sofrimentos, se eu tive parceiros, amigos ou situações de vida que roubaram a minha alegria com a minha infância, que nesse paciente dizia eu não tive infância, isso a gente tem que entender, que essa dor nos foi criada, mas ela não é nossa. Essa dor foi transferida por pessoas provavelmente que também foram oneradas com dores profundas e que transferiram essas dores para nós. Gente, ninguém dá o que não tem. A gente tem até no momento quando se torna adulto, é uma questão de saúde mental, a gente poder olhar a nossa vida e dizer, essa história não é a minha, essa história que eles construíram para eles e que eu fui inserido nessa história, mas na medida que eu consigo pensar e agir sobre e assumir a pilotagem da minha vida, eu consigo mudar o curso das coisas, eu consigo me permitir sim ser feliz. Então, eu não consigo apagar isso tudo que eu vivi, mas eu consigo sentir isso de um outro jeito, sobre uma outra perspectiva. Eu acho que a gente precisa entender que uma coisa é a gente carregar tristezas por situações pontuais, e outra coisa é a gente passar a vida inteira imerso em amarguras e que muitas vezes deprimem e das quais a gente não consegue sair sozinho. Então eu insisto com vocês, sempre quando eu falo com vocês, a gente é frágil, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Às vezes a gente precisa perceber que precisa de ajuda e estender a mão para quem é capaz de nos ajudar. Então, quando eu estou sendo onerado demais pela minha história de vida e outra possibilidade que não seja a dor não se apresenta como perspectiva para mim, eu preciso buscar ajuda. A psicoterapia é o caminho aonde a gente consegue transformar o olhar. A psicoterapia, ela não vai mudar o passado de ninguém, ela não vai pagar as marcas do sofrido, mas a gente vai conseguir, ela vai nos permitir que a gente reinterprete a nossa história. Gente, adulto não pode passar a vida inteira culpando os outros. Eles têm responsabilidade, fizeram sim, tudo bem, isso está lá, está inscrito agora. Chega um dado momento que a vida passa a ser nossa. E o que eu vou fazer
a partir de agora com a vida que eu tenho, é problema meu, eu decido sim. A gente tem que entender que sempre, junto com uma situação triste, de uma tragédia de vida, a vida também se apresenta com outras situações interessantes e felizes. Eu tenho que escolher aonde eu vou querer acender a minha lanterna, onde eu vou querer iluminar. Aonde eu vou pôr a lanterna, onde eu vou querer iluminar, é uma decisão minha. Então, sim, é possível ser feliz. É possível, sim, ter uma vida inserida numa realidade leve. Eu consigo ser uma boa companhia, eu consigo ser um bom pai, eu consigo ser um bom marido, eu consigo ser uma boa mãe, apesar de toda uma história de sofrimento que eu tive. Isso é um ato de decisão, sim. Para o vídeo não ficar longo, eu convido a vocês a semana que vem me acompanharem, que a gente recomeça a falar sobre isso.